Juízes 6, do 11 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: Se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e, com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, e os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães, com a ponta da vara que estava em sua mão. E fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos alegres na tua presença. Nós sabemos que quando estamos reunidos, o Senhor se faz presente de um modo muito especial. Então nós te pedimos agora para que o teu Espírito Santo abra nosso entendimento. E assim, cada um de nós possa voltar para casa com a sua porção dada pelo Senhor. Abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o seguinte tema: o socorro que preciso hoje. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa assim, de uma ação de Deus hoje? Se tem, esta palavra é para você. Eu tenho. Quando eu estava preparando esse sermão, eu pensei nisso. O socorro que eu preciso hoje. O povo de Israel estava na terra prometida, terra de Canaã, a terra que Deus disse ao povo enquanto eles eram escravos: esta terra mana leite e mel, sinônimo de fartura, de abundância. Porém, os anos se passaram, outras gerações surgiram e afastaram-se de Deus. Ao afastarem-se de Deus, as coisas começaram a se tornar difíceis. O fracasso começou a bater a porta daqueles que deveriam tomar conta e posse da terra prometida. A tristeza, o abandono
E muito pior que isso, aqueles que foram expulsos por Deus da terra de Canaã agora oprimem o povo de Deus. Ou seja, os de fora estão trazendo prejuízo, medo e um esfriamento na fé daquele que é o povo de Deus. Eu sou pastor não há muito tempo, mas já há algum tempo, e eu tenho visto muitas pessoas nas igrejas, pessoas às vezes crentes mesmo, passando por situações às vezes muito difíceis. Eu não digo problemas, problemas todos nós os temos, mas por situações que não conseguem desvencilhar-se delas. E aqui a gente vai encontrar 3 verdades de Deus que fortalecem a nossa fé. Se você precisa de um socorro hoje, preste atenção no que Deus vai te falar. A primeira verdade, Deus nos conhece profundamente. Gideão, ele ouve, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. O que Deus está falando é, eu te conheço, Gideão, você é capaz, você é a pessoa que eu posso usar. Para Gideão, ele não era essa pessoa. Os midianitas eram um grande problema. Se você ler o começo desse capítulo, você vai observar que era um povo que, na época do plantio das lavouras, na hora de semear o futuro próximo, aquele povo vinha em um número muito grande, em camelos. Isso era sinal na época de dinheiro, de poder, somente para estragar as lavouras e para deixar a nação de Israel pobre, sem condições de se alimentar, pobre mesmo, dependendo de outros. E agora Deus fala, vai Gideão, na tua força livrar Israel. Era uma tarefa imensa, muito grande, mas nós precisamos entender, quando o povo de Deus sofre de verdade e coloca-se diante de Deus sinceramente e fala, meu Deus, eu preciso do teu socorro, Deus age. Foi isso que aconteceu. No versículo 6 do capítulo, a gente vai ver o clamor do povo de Deus sobe. E então, Deus vai começar a agir usando a vida desse jovem, desse rapaz. Gente, Deus sempre vai te usar e me usar para a solução de algumas coisas nas nossas vidas. Deus vai te capacitar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai mudar uma situação, mas Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar você, Deus vai usar a mim. Às vezes Deus me usa para abençoar a vida de outro, mas Deus vai usar pessoas, Deus vai usar vidas. Quando Jesus, ele conheceu Natanael, aqui é para a gente compreender como que Deus nos conhece. Jesus, quando surge, começa o seu ministério público de pregação, ele chega para Natanael, e Natanael não acreditava que tinha vindo o Messias. Ele era um dos judeus incrédulos. E Jesus olha para Natanael e fala assim, Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Eu não sei o que aconteceu debaixo daquela figueira, mas eu sei que na mesma hora Natanael se quebrantou e falou, tu és o Senhor. Isso é para a gente compreender que Jesus nos conhece nos detalhes, até quando a gente está debaixo da figueira. Até quando a gente está fazendo alguma... Quando você está triste, ninguém sabe. Quando você está ferido, ninguém sabe. Quando você está machucado. Ou quando eu e você estamos fazendo algo que não deveríamos fazer. Ele nos conhece. E Ele nos conhece profundamente. Você já se sentiu na vida em alguma situação assim como Gideão? Não sou capaz. O senhor está falando com a pessoa errada, eu sou o mais fraco da minha família. O senhor não conhece a minha história? Dá a impressão que Gideão está falando isso para Deus. O senhor não conhece a minha história, não? Da família minha, eu sou o piorzinho. Você já se sentiu assim? Eu quero te dizer que Deus te conhece. E Deus não olha para você desse jeito. Segunda verdade, não devemos nos guiar pelo que vemos. De vez em quando a situação é meio complicada mesmo. Olha, Gideão olhava para aqueles midianitas e tinha medo, como todos os outros israelitas. Aquele povo chegava, se fosse hoje, em carros ligeiros, velozes, super armados, com muita gente. O texto lá no início do capítulo 6 vai dizer que eles eram muitos e muitos e muitos que não dava para contar. Gideão,
E os seus amigos, os seus irmãos israelitas, ficavam dentro de cavernas para se esconderem. O que eles viam era de dar medo. Mas Deus chama e ele, quando fala, Senhor, eu sou o mais pequeno da minha família, Senhor, a gente não tem condições, meu Deus, olha para a nossa verdade, para a nossa realidade. Deus podia ter dito para Gideão, Gideão, não é baseado no que você pode fazer ou em quem você é que eu vou mudar essa história aqui, que eu vou trazer socorro para vocês. É baseado em quem eu sou. Olha, independente do tamanho do problema que eu ou você enfrente, não é em minhas forças e em tuas forças que Deus vai mudar e alterar uma situação. É em quem Ele é. Para Deus, nada é impossível. Os valores de Deus não se encontram em aparências, em riquezas. Ele é o Criador de tudo. Deus vê valores que nós não vemos. Deus vê capacidade onde nós não vimos. Diz Deus no versículo 14: sou eu quem te envia. Certamente eu estarei com você. E você vai destruir esse povo se fosse um só homem. A solução dos nossos problemas não está em nós. O que está em nós a gente faz. A gente conserta uma pia, a gente manda reformar a casa, a gente manda o carro para o mecânico, nós trocamos o telhado da casa. O que a gente pode, eu sei que a gente faz. E eu conheço a maioria aqui, eu sei que a gente faz. Mas tem coisa que a gente não pode. Tem coisa que o dinheiro não pode. Tem coisa que conhecer fulano ou cicrano não adianta nada. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Tem coisa que só eu posso dar na tua vida. Eu tenho o socorro que você precisa. Nossa força, diante de coisas impossíveis, sempre será pequena. E às vezes nós somos tão teimosos que a gente tenta mesmo, mas a gente não consegue. A nossa força não dá. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser uma situação, uma condição emocional, às vezes uma coisa que para alguém é tão simples, mas para você é um peso. Davi sabia disso. No momento em que ele estava adorando a Deus, agradecendo, porque o povo dele trouxe muitas ofertas para a construção do templo que seria realizada por Salomão, seu filho, naquele momento de adoração, de gratidão, de ações de graças, Davi diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem do Senhor. Demos apenas o que primeiro recebemos do Senhor. Abraão sabia disso. No pior momento da vida de Abraão, que ele foi sacrificar o filho Isaque, ele, junto com o filho falou: pai, aqui tem lenha, aqui tem fogo, aqui tem o altar, mas onde é que está o cordeiro para ser sacrificado? O pai, Abraão, sabia que o cordeiro era o Isaque, o seu filho. Imagina como é que estava o coração daquele homem. E ele diz assim para Isaque: meu filho, Deus proverá. Eu não sei, talvez pudesse dizer, eu não sei. Eu estou com o coração esmagado na tua presença, Isaque, e na presença de Deus. Mas eu sei que Deus é fiel e Ele proverá. Tem coisas que só Deus pode fazer na vida da gente. O apóstolo Pedro sabia disso. Diante do impossível, estava ele e João na porta do templo, depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E tem um aleijado de nascença, um homem que desde que nasceu tinha problemas, não conseguia andar, e aquele homem pedindo esmolas, e estende as mãos, coisa que ele fazia todos os dias. E Pedro olha nos olhos dele e diz: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele que nunca andou e nunca se colocou em pé sozinho, levantou-se e andou. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode verdadeiramente fazer isso. Homens e mulheres no decorrer da história cristã já experimentaram isso.
Talvez você que está aqui experimentou isso já na tua vida. Olha, não se guie por aquilo que você vê apenas. O problema pode ser grande. A situação pode ser até insustentável. Mas o Deus que eu creio, o Deus que está na Bíblia, que você crê, Ele pode todas as coisas. O que está impedindo você e eu de rompermos em fé? Teu passado, que você já fez? Tua procedência? Uma doença? Medo? Tua fé está fragilizada igual estava Gideão? Apenas creia nas palavras de Jesus. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Eu vou mudar essa situação porque eu posso. Eu sou Deus. Mas a terceira e última verdade que eu quero que a gente conheça nesta noite: acredite que Deus pode te dar o socorro e a paz. Não existe nada melhor do que você poder chegar na tua casa, seja ela simples ou seja ela extremamente luxuosa. Entrar no lugar que você mais gosta, ou no teu quarto, e descansar ali, ser o teu refúgio, ali ser o teu esconderijo e você se sentir em paz. Este moço está em dúvida, fé fragilizada. Ele diz: se é o Senhor, o anjo que aparece aqui, é o próprio Deus, é uma manifestação de Deus. Ele diz: se é o Senhor mesmo, espera um pouco, que eu vou buscar uma oferta lá em casa. Gente, eu estava refletindo e falei: esse moço não devia estar do lado da casa, não era assim naquele tempo. Ele estava lá no lagar, malhando trigo no lugar de fazer uva. Ele falou assim: espera a Deus, pensa nisso. Espera um pouco, se for o Senhor mesmo, eu já venho. Foi em casa, pegou um cabrito, o cabrito não estava morto, né, Dário? Teve que matar o cabrito, teve que limpar o cabrito, arrumar na panela, disse que ele cozinhou o cabrito, tirou o caldo do cabrito, da carne, pegou a farinha, fez pão, e está lá Deus esperando. Aí ele vem. Quando ele vem, eu tenho a impressão que foi isso que ele fez, ele ofereceu, está aqui, ó. Aí o anjo diz assim: não, coloque sobre esta pedra. Ele pôs a carne e falou: agora joga o caldo por cima. O texto diz que Gideão fez o que o anjo mandou, ele obedeceu. Aí então o anjo toca com a ponta de uma vara que estava em sua mão. Desce fogo, consome aquele sacrifício. Isso significa: eu aceito a tua oferta. Aquilo que Gideão fez, gente, era caro. Não era uma oferta barata, não era uma oferta fácil. Isso significa: Gideão sabia que se fosse Deus, ele precisava ser sincero com o que ele podia na presença de Deus. Agora, presta bem atenção, Deus sempre tem paciência com a nossa fé. Deus podia falar para ele assim: Gideão, você sabe quem está falando? Deus falou assim: pode ir que eu espero. Tem tantas vezes, gente, que nós estamos vivendo alguns momentos difíceis que Deus fala assim: olha, ô Nádia, eu entendo o que você está vivendo. Eu compreendo o que vocês estão passando. Olha, eu sei que você está vivendo um momento de dúvidas. Eu sei que você está vivendo um momento difícil. Eu tenho paciência com a tua fé. Eu sei que você não tem andado perto de mim como você deveria. Eu sei que você não tem buscado a intimidade que eu queria que você estivesse tendo comigo. Eu sei que você está distante, com os olhos colocados em outras coisas, mas eu tenho paciência com você porque eu te amo. Eu amo o meu povo. Eu conheço cada um que pertence a mim. E tenho a certeza que Deus conhece, Ele conhecia Gideão na intimidade. Ele conhece cada um de nós aqui na intimidade. Ele conhece nossa história. Davi chega a dizer que Deus, ele quando estava sendo o Davi entretecido, sendo formado no útero materno, Deus já o conhecia, os olhos de Deus conheceram a substância sem forma. É assim na minha vida, é assim na tua vida. Deus tem paciência conosco.
Gideão teme a morte. Quando ele percebe que é Deus mesmo, ele fala assim: agora acabou. Porque agora os meus olhos viram. É claro que era uma manifestação de Deus. Ele fala: eu vou morrer. E ele ouve a voz de Deus. Não tenha medo. Fique em paz. Gente, a pior dificuldade de qualquer ser humano é estar distante de Deus. O ser humano longe de Deus não tem paz. A Bíblia diz que quando nós estamos distantes de Deus por causa de quem nós somos, do nosso pecado, nós somos pessoas sem paz com Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos que Cristo, lá na cruz do Calvário, possibilitou nós agora termos paz com Deus quando cremos em Deus. Deus disse a Gideão: não tenha medo, fique em paz. Aquele moço era da família dos crentes. Aquele moço tinha sangue de crente, mas ainda não era crente. Naquele momento, ele passa a ser uma nova pessoa. E Deus vai usar a vida de Gideão em muitas batalhas, na administração da vida do seu povo de Israel. Gideão encontrou socorro não somente para o problema dos midianitas, que Deus vai libertar o povo dos midianitas usando Gideão. Mas Gideão encontrou o problema, a solução para o maior problema da sua vida. Ele sabia quem era Deus de ouvir, mas ele não tinha vida com Deus. Sabe, a maior riqueza que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, de qualquer pessoa, é quando ela de fato ouve a palavra de Deus e a partir daquele momento ela entende e decide: a partir de hoje eu quero servir a Deus. A partir de hoje eu quero ser sincero, sincera na presença de Deus, do jeito que eu sou. E eu aceito que o Espírito Santo de Deus mude tudo em minha vida a partir de agora. O homem, a mulher que sente isso e se coloca mesmo na presença de Deus, nunca mais vai ter a mesma vida. E não haverá impossibilidades. Jó descobriu que Deus podia fazer tudo. Jó, quando percebeu de fato quem Deus era, lá no final do livro de Jó, ele diz assim: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. E nada pode frustrar os teus planos. O profeta Jeremias descobriu que não tem coisa nenhuma que é difícil para Deus. Ele disse assim, Jeremias 32:17: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com a tua mão forte e o teu braço poderoso. E ele encerra: nada é difícil demais para ti. Jesus disse aos seus discípulos: para as pessoas, isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Diante das nossas maiores dificuldades e impossibilidades, se nós passamos a crer e colocamos diante de Deus, o socorro de Deus chega hoje para nós. Deus te conhece. Não se guie por aquilo que você vê apenas. Confie que Ele pode te dar o socorro hoje. Eu quero orar com você que quer clamar a Deus. Quem sabe você hoje quer falar para Deus: Senhor, hoje eu quero de fato que o Senhor passe a ser o governador da minha vida. Hoje eu quero que o Senhor passe a conduzir a minha vida, que o teu Espírito mude situações da minha vida para que eu seja uma nova pessoa. Eu quero que você fique em pé para orar comigo. Eu vou orar por isso. Se você tem uma causa que você quer o socorro de Deus nessa noite, essa palavra mexeu com você, fique em pé para nós orarmos juntos. Só fique em pé se você tem algo assim. Agora, se você está sentindo que deve ficar em pé, olha, não significa que a oração, porque você ficou em pé, é diferente, mas a tua postura é. E Deus está te olhando, igual estava olhando para Gideão. Não deixa um pensamento, um constrangimento obstruir você nessa noite, não. Vamos orar. Senhor,
A tua palavra é maravilhosa, algo que aconteceu talvez há 4.000 anos, 3.000 anos antes de nós. Mas é latente como coisas que acontecem hoje na minha vida, na vida dos meus irmãos e de quem está nos vendo. São coisas muito comuns no nosso dia a dia. A fé fragilizada, o medo, a opressão, a doença. Mas, ó Pai, a tua palavra também nos traz a saída, nos traz a resposta, nos traz o socorro. E nós cremos que o Senhor está conosco. E a tua mão, cheia de poder e graça, está sendo agora colocada em minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que estão assistindo, ouvindo esta mensagem em outros lugares. Abençoa estes lares, abençoa estas pessoas, abençoa estas vidas. Pai, e toma para o Senhor aquele que se colocou, aquela que se colocou diante de ti, dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que o teu Espírito Santo governe a minha vida a partir de agora. Meu Deus, toma para o Senhor, para a tua honra, para a tua glória, porque aqueles que são do Senhor jamais são deixados, esquecidos ou abandonados. Nós oramos, nós aguardamos do Senhor, porque existem situações que nós cremos só o Senhor pode resolver, pode mudar. Abençoa essa mãe que está orando por este filho agora, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, pessoas que estão clamando por causas aos olhos de muitas pessoas impossíveis. Nós oramos, entregamos estes pedidos diante do teu trono de graça, amor e bondade, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.